Bom dia. Na aula de técnicas cirúrgicas veterinárias de hoje, nós vamos abordar as técnicas cirúrgicas de ovaristerectomia e orquiectomia, que são as castrações de fêmea e de macho. Então, para começar, né, qualquer técnica cirúrgica abdominal, não só a ovaristerectomia, nós temos que abordar a cavidade abdominal cirurgicamente. Em pequenos animais, a grande maioria das abordagens é via celiotomia, que é uma incisão na linha média do abdômen. Então, célio abdômen, tomia incisão. Por que a gente faz isso? Depois nós vamos falar um pouco mais, mas por conta da linha alba, ali de uma aponeurose de junção muscular, onde não tem vascularização. Assim, fazendo esse acesso sem hemorragia, com uma cirurgia mais limpa, e tendo também uma zona ali que tolera uma grande carga na sutura. Então, tendo uma segurança cirúrgica aí em relação à síntese. Como que a gente vai abordar essa cavidade abdominal? Né? Isso aí vai variar, vai ser definida pela técnica cirúrgica. Se nós precisamos abordar um órgão que esteja mais cranial aqui, no caso, nessa região aqui, a região gástrica, né, região de estômago, a gente vai fazer a incisão mais próxima da nossa região a ser abordada, né? Já, por exemplo, se formos abordar uma vesícula urinária, nossa abordagem será mais caudal. E como que nós vamos definir para descrever essa região, né, onde nós vamos acessar dessa incisão? Nós utilizamos um umbigo, né, aqui o umbiguinho, no caso essa cadela era prenha, eu não arrumei uma foto melhor que desse para observar esse umbigo, mas utilizamos o umbigo como um ponto de referência. Então a nossa incisão pode ser pré-umbilical, que seria cranial ao umbigo, poderia ser umbilical, né, na região aqui da cicatriz umbilical, retroumbilical, que é caudal ao umbigo, e pré-retroumbilical, que poderia ser aqui desde o chifóide ao pubis. Isso variará, né, de acordo com a nossa abordagem cirúrgica. Então, nós vamos falar da sequência. A celiotomia, né, nós vamos descrever ela nessa aula, que ela é mais curta, mas nas próximas aulas de cirurgias, de técnicas cirúrgicas no trato gastrointestinal e do trato urinário e baço, nós vamos utilizar a mesma abordagem à cavidade abdominal, tanto a celiotomia quanto a celiorrafia, né, a sutura dessa cavidade, o fechamento dessa cirurgia, vão ser abordadas nessa aula, certo? Então, a gente tem que seguir uma sequência para essa celiotomia. Então, como que ela inicia? Né? A gente tem que definir, né, onde que vai ser o nosso órgão a ser operado. De acordo com ele, a gente define o tamanho da abertura da cavidade abdominal que a gente necessita, certo? Então, a sequência é a seguinte: primeira coisa, faz a incisão de pele com bisturi. O ideal é que, como a gente já falou na parte de diérese, é incisar, né, com o corpo da lâmina em uma incisão única, né, para evitar que forme uma ferida irregular, para facilitar isso, né? Essa ferida sendo regular e retilínea facilita a gente na sutura, na síntese, e melhora também a cicatrização do paciente. Então, a incisão de pele é com bisturi. Nós pegamos a tesoura Metzenbaum e fazemos a divulsão do subcutâneo com essa tesoura até localizar, né, a camada muscular e localizar principalmente a linha alba. Então, nós fizemos a incisão aqui, né? É a tesoura. Então, fizemos a incisão nesse sentido. A nossa divulsão tem que ser nesse sentido. Nós divulsionarmos nesse sentido, transversal à nossa linha de incisão, só vai aumentar o espaço morto. Então, quanto menos espaço mortos nós formarmos, é melhor. Mas nós precisamos localizar a linha alba. Localizou a linha alba? Ok. Nós vamos pegar a musculatura adjacente, então a linha central, os músculos, né, abdominais que estão adjacentes ali com a pinça Alice e elevar essa musculatura para quê? Para afastar essa parede abdominal, né, muscular, dos órgãos ali da cavidade abdominal. Afastando, nós vamos pegar o bisturi e fazer uma punço-incisão.
A punção-incisão também já foi descrita, então nós vamos limitar a lâmina do bisturi com os dedos, para não aprofundar e não correr risco de, de lesionar algum órgão ali abdominal, e vamos fazer apenas uma punção-incisão, né? Só para adentrar a cavidade abdominal, perfurando a linha alba e o peritônio, né? Passando toda ali a linha alba. Após isso, nós vamos pegar uma tesoura, a medicine ball mesmo, né? Tem que ser com ponta romba, e adentrar ali na cavidade abdominal, para ambos os lados, verificando a presença de aderências, né? Não tendo aderências, nós ampliamos a incisão, seguindo a linha alba com uma tesoura. Aqui, né, nessas imagens, estão as duas formas de segurar o bisturi. Eu, particularmente, prefiro segurar igual caneta. Eu acho que me dá mais precisão nos cortes, mas dessa forma também não está errado. E aqui é a maneira correta de segurar uma tesoura, ou uma pinça hemostática, ou porta-agulha, igual já foi dito. Então, é o polegar, é o polegar, o anelar e o indicador, ele serve para estabilizar e guiar a ponta da nossa tesoura, do nosso instrumental a ser manuseado. Agora vamos falar um pouco da técnica de ovário-esterectomia, OH. Antigamente, se chamava de OSH, ovário-salpingo-esterectomia, mas alguns consensos retiraram o salpingo, né, das trompas uterinas da nomenclatura. Então, hoje é apenas ovário-esterectomia. O que a gente tem que saber da anatomia ali para realizar essa cirurgia de maneira segura, né? Então, aqui nós temos os rins, certo? O que é importante? O que a gente sabe? O rim direito ele está cranial ao rim esquerdo, o que facilita, né? E o ligamento suspensor do ovário, do lado direito, ele é um pouco mais tenso, então é mais difícil a gente castrar o ovário direito do que o esquerdo. Vocês vão ver isso nas práticas, certo? Então, tem os rins, né? Logo após os rins, tem o pedículo ovariano, que é toda essa região aqui, que a gente tem o ligamento suspensor do ovário, né? A artéria e veia ovariana. E aqui nós temos um tecido adiposo, que forma burso ovariano. Logo após, nós temos os ovários, né? É a mesma coisa para ambos os lados. Os ovários. E aqui nós temos o ligamento próprio do ovário, que vai unir, né? O que vai unir, desculpa, o ovário ao corno uterino. Então, aqui temos o ligamento próprio. Isso aqui é muito importante a gente reconhecer o que é o pedículo ovariano e o que é o ligamento próprio, porque a gente vai definir, essas regiões vão definir a nossa técnica cirúrgica a ser utilizada. Aqui nós temos os cornos uterinos, né? Aqui a gente tem o ligamento largo do útero e o ligamento redondo do útero. E aqui tem o corpo uterino e a cérvix. Então, nós temos diversas técnicas descritas para realizar a varisterectomia, mas a mais segura, que é a que a gente preconiza realizar nas rotinas de hospital e escola, e sempre que possível, é a técnica das três pinças, porque é uma técnica que é realizada a ligadura e a sobreligadura. Então, é uma técnica muito mais segura e evita aí uma perda de pedículo e uma hemorragia, tanto transoperatória quanto pós-operatória. Então, reduz o risco cirúrgico desse paciente, certo? Então, a gente utiliza três pinças hemostáticas no ligamento suspensor, uma proximal, uma média e uma distal ao animal. Eu vou fazer isso de modo que vocês acompanhem, via vídeo vai ser mais simples do que eu apenas ler a técnica ou mostrar slide, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que localizar é o ligamento suspensor, para vocês entenderem. Então, vamos voltar aqui nesse slide. Então, aqui nós temos o ligamento suspensor. Então, na nossa incisão cirúrgica da ovaristerectomia, nós fazemos um acesso retroumbilical, né? Em cadelas nós fazemos mais próximo ao umbigo, e em gatas nós fazemos mais caudal, né? Dois dedinhos caudal ao umbigo, mas sempre retroumbilical para ovaristerectomia.
Após isso, nós localizamos os cornos uterinos e fazemos a tração desse corno uterino pela nossa linha de incisão, né, como foi a celiotomia, como foi descrito anteriormente, de modo a expor esse ovário, né, para a gente fazer a extirpação, né, retirar esse ovário na castração. Não pode deixar ovário na castração, porque acaba que aumenta o risco, aumenta não, né? Não vai resolver o problema tanto de cio quanto de piometra de coto, e todos os benefícios hormonais da castração não vão ocorrer se a gente deixar ou todo o ovário ou resquício de ovário. Então, aqui nós temos o ligamento suspensor do ovário, e aqui nós temos o ligamento próprio, certo? Agora vamos lá para esse slide. Então, aqui, vamos fazer de conta que aqui é um corno uterino, né? Um ovário. Desculpa, vamos falar que o ovário está aqui, ó. Deixa eu dar um nozinho aqui que não vai facilitar não para vocês. Então, aqui nós temos o ovário, certo? E aqui a gente tem o ligamento suspensor do ovário. Então, nós vamos colocar 3 pinças hemostáticas. A pinça hemostática que a gente sempre tem mais utilidade são pinças hemostáticas curvas, porque a gente consegue fechar as cremalheiras sem que pegue outros órgãos ou tecido abdominal ali de musculatura subcutânea e tudo mais, né? Então, levando em conta que o ovário está aqui, nós vamos colocar uma pinça proximal, que vocês concordam que aqui, né, está o rim, aqui está o ligamento suspensório, e aqui está o ovário, né, ligamento próprio e útero lá para cima. Então, nós vamos colocar 3 pinças. A proximal, que está mais próximo do paciente, do animal. A pinça média. E a pinça distal. Então, aqui nós temos as 3 pinças já colocadas nesse ligamento suspensório do ovário. Como que a gente vai fazer dessa técnica? Então, nós vamos dar uma ligadura abaixo da pinça proximal. Então, imagina, o abdômen do animal está aqui, proximal, média, distal, certo? Ligadura abaixo da pinça proximal, que é essa primeira aqui. Então, nós vamos vir aqui e podemos fazer a ligadura de modo manual, né? Eu vou fazer para vocês, por mais que fique um pouco mais difícil, mas vocês veem. Então, ligamento, um nó duplo. E mais. Vou cortar agulha que vai ficar mais fácil. E mais 2 nós simples. 1. 2. Então, nós realizamos a ligadura abaixo da pinça proximal. Rapaz, rompeu. Perdão, eu vou fazer novamente, que é para vocês acompanharem. Vou apertar menos, que isso aqui não é um fio. Era um cordão que só para contrastar e ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vou daqui que fica mais rápido. Certo? Então a ligadura foi colocada abaixo da pinça proximal. A sobreligadura vai ser entre a pinça proximal e a média. Vocês concordam que aqui foi feita a ligadura, né? Já foi feita a hemostasia dessas artérias e veias ovarianas. Então a sobreligadura, esse lado aqui do fio, ele saiu, né, para cá. Então eu vou pelo sentido mesmo que ele saiu e vou passar esse fio entre a pinça proximal e a pinça média. E da mesma forma, eu vou passar esse fio aqui entre a pinça proximal e a pinça média. Tá dando para visualizar? Espero que sim. E dessa forma nós vamos realizar a sobreligadura. Então eu não cortei esse fio, eu vou realizar a sobreligadura entre a pinça proximal e a pinça média. Então eu vou chegar aqui e não vou serrar ainda, né? Na hora que eu for fechar esse nó, eu vou retirar a pinça proximal. E dessa forma eu fecho esse nó
um pouco acima, mas geralmente ele escorrega para onde a pinça proximal estava pinçando. E vocês observam que além de ter dois pontos de ligadura, esse tecido ele faz uma curva bem aguda aqui, o que dificulta ainda mais, né, a hemorragia. Então, melhora a nossa hemostasia. Então, realizei uma ligadura dupla e vou dar mais duas ligaduras, dois nós simples, desculpa. E vou seccionar esse fio, deixando um pedaço discreto aqui, né, de fio. Não corto tão rente ao nó, não. Porque caso eu possa favorecer a soltura desse nó, ou se eu perder se tiver uma hemorragia, esse toquinho, né? Isso aqui está em uma dimensão maior, mas ele me facilita encontrar esse pedículo, caso ele fique hemorrágico. Então, eu realizei a ligadura abaixo da pinça proximal, a sobreligadura entre a pinça proximal e a pinça média, e agora eu vou realizar o corte, a secção desse tecido entre a pinça média e a pinça distal. Essa pinça distal, ela tem função apenas de hemostasia temporária. Então, ela vai ficar presa aqui para não sangrar não vir sangue desse útero, né, e desse ovário que está aqui, para evitar a perda de sangue até a retirada desse tecido do paciente. Após ter seccionado, então aqui a gente tem o nosso pedículo ovariano, eu não posso soltar, né? O que eu faço? Eu pego em um cantinho do tecido aqui com outra pinça e faço a soltura da pinça média. Dou uma secada com uma gaze aqui, né? E observo se existe sangue, se existe sangramento. Por quê? Para conferir se a nossa ligadura e sobreligadura foram eficazes, né? Caso ocorreu tudo bem com a nossa ligadura e sobreligadura, não tem sangramento, eu solto isso aqui para a cavidade abdominal e vou para o outro lado. E no próximo pedículo, né, no outro lado, eu realizo a técnica das três pinças da mesma forma. Então, vamos passar novamente. Então, três pinças hemostáticas, né, no ligamento suspensor. Então, proximal, média e distal. A ligadura abaixo da proximal. Sobre a ligadura entre a pinça proximal e a média. Na hora de fechar, eu retiro a pinça proximal. E a incisão entre a pinça média e a pinça distal, que está aqui. E retira a pinça média, segurando o pedículo para confirmar a hemostasia. Certo? Então, o que nós temos de diferente entre a técnica? Agora nós vamos falar da técnica das três pinças modificadas. Modificada. Que era para ter um 2, perdão. Então, quando a gente realiza a técnica das três pinças modificada? Quando animais têm o pedículo ovariano muito curto, ou gatas, que não cabe essas três pinças. Então, nós colocamos três pinças da mesma forma, porém, a pinça mais distal, que vai ficar no anil, que vai apenas ficar realizando hemostasia durante a cirurgia, em vez de ela ficar no ligamento suspensor do ovário, ela vai ficar no ligamento próprio. Então, aqui nós temos o ovário, o ligamento suspensor está aqui, que foi realizada a ligadura sobre ligadura e ficou no paciente. Então, tem o ovário e aqui nós temos o ligamento próprio. Eu vou voltar aqui para vocês verem. Então, ó, ligamento suspensor, a gente faz a ligadura e a secção para retirar esse ovário, o ligamento próprio está logo aqui. É a transição do ovário para o útero. Então, realiza da mesma forma. Nós colocamos as duas pinças ali no ligamento suspensor, realizamos a ligadura e sobreligadura, retirando a pinça proximal, e fazemos a incisão, né, logo acima da pinça média, porque o ovário vai estar aqui em cima e a pinça distal vai estar aqui. Então, nós realizamos de modo a não deixar o ovário nesse paciente. Esse ovário tem que sair junto com a nossa pinça proximal, né, para realizar a ovarioesterectomia. Depois que incisou, da mesma forma, segura em uma das pontinhas aqui do nosso pedículo ovariano, confere a hemostasia, se tudo ok, manda para a cavidade. O que a gente tem que considerar? Tem alguns pontos que são bem importantes na castração.
As cadelas têm pior exposição ovarianas que as gatas, então a castração, né, de cadelas é mais difícil do que de gatas. O que a gente tem que pensar também? Essas cadelas de tórax profundo, bulldog francês, shih tzu, elas são bem mais difíceis de castrar do que cadelas de tórax não tão profundo, né? O ovário não fica tão, como ele está preso ao rim, né? Tem o ligamento suspensório do ovário ali, então o tórax profundo dificulta a nossa exposição para realizar a cirurgia. E cadelas, gatas e cadelas grandes, se nós fizermos a incisão um pouco mais caudal ao umbigo, é mais eficiente, nós conseguimos castrar com um acesso menor. Já em cadelas menores, nós podemos fazer mais próximo ao umbigo, né? Mais retroumbilical ainda, mais próximo ao umbigo, que fica mais fácil. A ligadura de pedículos é mais difícil do que a de cérvix. Já na gata, as ligaduras dos ovários são bem tranquilas, né? Porém, lá no coto uterino, ele está bem caudal. Então, por isso, uma incisão mais caudal é mais eficiente para nossa técnica. A veia ovariana direita, ela drena direto para a veia cava caudal. Então, nós realizarmos uma ligadura mais proximal do animal, o risco de complicação não é tão grande quanto na veia ovariana esquerda, no ovário esquerdo. Porque esse aí drena para a veia renal esquerda e depois para a veia cava caudal. Se a gente realizar uma ligadura muito baixa, né, muito lá dentro no ovário esquerdo, nós podemos ligar a veia renal esquerda junto, né, ou colocar a pinça muito lá embaixo, muito próximo ao rim, e ligando essa veia renal, acaba que a gente causa uma necrose úmida desse rim, né? Esse animal vem a perder os rins. E é muito importante localizar, visualizar, né? Por mais que seja pouco invasivo, utilize gancho na castração, é muito importante a gente localizar todas as estruturas, reconhecer, para não realizar nenhuma ligadura de qualquer órgão inadvertidamente. Por exemplo, ureteres, né? Acaba que o ureter passa ali, não é tão fácil ligar ele, mas acaba que se aprofundar mais, não individualizar os tecidos, existe o risco, né, da gente ligar esse ureter e esse animal vir, esse paciente vir a perder o rim aí no futuro próximo. Então tá, nós realizamos as ligaduras ali nos pedículos ovarianos, né, não deixamos resquício ovariano em nenhum dos lados das nossas ligaduras. Agora nós temos que retirar todo o útero, né? Deixar apenas a cérvix e um pedaço de corpo uterino nesse paciente. Como que a gente vai realizar? Depois que esses ovários estão soltos, nós vamos rebater eles caudalmente e nós vamos ter em volta do ovário, né, o ligamento largo e o ligamento redondo do útero. Então, nós vamos divulsionar rombamente. Nós pegamos a pinça hemostática mesmo, que ela tem serrilha, e vamos lacerando esse ligamento largo e ligamento redondo, respeitando ali a nossa artéria e veia uterina. Então, nós não vamos seccionar esses vasos. Esses vasos vão ser ligados ali no coto uterino. E da mesma forma que realizamos a técnica das três pinças no pedículo ovariano, nós vamos realizar em corpo uterino. O que é importante? Avaliar o calibre desses vasos. Então, a gente vai ter o coto uterino aqui, e de ambos os lados nós vamos ter a artéria e veia uterina, a artéria e veia uterina. Tem que observar o calibre que é isso. Se for muito espesso, nós realizamos as ligaduras desses vasos individualmente, certo? Agora não, o animal ele não tem uma artéria e veia, os vasos não estão tão calibrosos, nós podemos realizar ele em massa mesmo, os dois vasos juntos com o corpo uterino. E da mesma forma, três pinças, pinça proximal, que é a que vai ficar mais próximo do animal, pinça média e pinça distal. Ligadura abaixo da proximal, sobre a ligadura entre a proximal e a média, na hora de serrar o nó, retira a pinça proximal e faz a incisão entre a pinça média e a distal. Essa pinça distal já vai sair com o útero para a nossa mesa cirúrgica, faz a conferência ali da hemostasia, tudo ok, devolve esse coto uterino ali para a cavidade. Após a devolução, um minuto.
tanto dos pedículos, né, ao término das nossas ligaduras, quando vamos realizar a ciliografia, fechamento da cavidade abdominal, nós pegamos uma gaze, né, de modo que ela não esteja soltando muito fiapo, né, pega uma pinça hemostática e faz um rolinho, né, de modo que fique bem preso, que não perca isso na cavidade. E vamos lá na região dos dois pedículos que nós realizamos a ligadura, individualmente, cada gás a gente faz isso, então faz uma vez e observa. Não pode vir com coágulo. A cor ideal para isso aqui, né, para sair essa gase, é um rosa claro. O pessoal até fala que é suco de melancia, certo? Com essa gase vindo límpida ou rosa clara, acaba que a gente sabe que nossa ligadura foi eficaz. Então, testa uma, descarta a gase, pega uma gase nova, né? Realiza de novo essa bonequinha aqui na pinça, vai no outro pedículo, né? Confere, rosa clara, né? Bem limpinha, ok. Se tiver vindo com bastante sangue ou com coágulos, acaba que nós temos que abrir, localizar esse pedículo ovariano ou coto uterino que foi ligado, mas foi ligado com pouca eficiência, né? E refazer essa ligadura, porque esse animal, né, com essa hemorragia ativa, pode vir a óbito no pós-operatório. Tá tudo ok? Beleza, nós vamos partir para a celiorrafia. Nós vamos falar depois. Que é importante? A cervix, ela vai permanecer no animal. Nós não vamos realizar a ligadura para seccionar essa cervix, certo? Quando a gente faz a ligadura na cervix, por ser um tecido muito espesso, quando nós vamos fazer a ligadura, tende a ser cortado esse tecido, né? E muitas vezes tem uma hemorragia ali. Então, a cervix sempre lembrar que ela permanece no animal. Em fêmeas grandes, o que nós podemos fazer? Como já foi citado na outra aula de sutura, nós podemos transfixar esse coto uterino, né? Ou até o nosso ligamento suspensório ali, né, para realizar a ligadura para que não escorregue esse nó. O problema do ligamento suspensório ali do nosso pedículo ovariano, nós temos que individualizar e localizar os vasos, porque se nós transfixarmos e pegarmos vasos, vai sangrar, né? Vai ter uma hemorragia aí, não vamos conseguir, vamos ter que fazer uma ligadura abaixo da onde a gente lesionou esse vaso. Então, no caso da cervix, nós podemos transfixar, realiza a ligadura de um lado e depois do outro lado. É ótimo, né? Acaba que fica muito menos risco para essa cirurgia. O problema da transfixação é em caso de piometra ou mesmo ovaristerectomia pós cesárea. Por quê? Tem contaminação ali. Nós passarmos um fio dentro desse lumen uterino, acaba que a gente vai contaminar esse fio e tem o risco, né, de ter uma reação a esse fio contaminado, por mais que ele seja absorvível. E sempre preconizar a utilização de fios absorvíveis. Não é interessante utilizar fios não absorvíveis, né? Se for fazer com fio não absorvível, fazer com nylon. Não utilizar lacres de nylon, porque isso dá uma reação tecidual muito grande. A gente pega muita complicação de animal que vem a perder rim, essa fibrose tende até a comprometer o ureter lá no nosso coto uterino e aderir a trígono vesical, complicar tudo, né? Então, nunca utilizar lacre de nylon. Então, preconizar fios absorvíveis de calibre de 0 a 1 até em fêmeas grandes, a 2 zeros em gatinhas, né, e fêmeas menores. Então, aqui está exemplificando melhor. Essa aqui é a técnica das 3 pinças modificada nesse caso. Então, aqui a gente tem o corpo uterino, né, o ovário, o ligamento próprio do ovário. Então, ele realiza o pinçamento do ligamento próprio. Não sei por que ele tirou essa pinça. Aí, aqui, ele já realiza a técnica das 3 pinças, né? É normal, não é modificada. Então, faz a ligadura abaixo da pinça proximal. Ele já retirou a pinça proximal e faça a sobreligadura, né, entre a pinça proximal e a média, e é retirada, fica apenas a pinça distal. E é retirada. Aqui nós temos o ligamento largo e mais aqui nós temos o ligamento redondo do útero. Então faça a secção, né, a divulsão Roma,
e a extirpação desse útero. E da mesma forma, no coto uterino aqui, né, no nosso corpo uterino, logo ao término dos cornos, mais caudal, realiza ligadura e sobreligadura. Agora vamos falar da celiorrafia. Então, realizamos as ligaduras, conferimos a nossa ligadura, não tem hemorragia ativa, né? Vamos fechar essa cavidade abdominal. E da mesma forma será para as outras técnicas cirúrgicas que vamos abordar nas próximas aulas. Então, a musculatura é muito importante que na rafia da musculatura nós incluímos na nossa sutura o peritônio, porque ele tem grande capacidade, grande força têncil. Então ele não lacera, ele é muito forte. Então é muito importante a gente colocar o peritônio na nossa sutura. Então, que padrões que nós podemos utilizar de sutura ali na cavidade abdominal? Podemos utilizar Sultan ou X, eu gosto bastante, porque são pontos individuais, né? Então, temos uma deiscência, um risco de deiscência baixo e um pouco mais veloz do que o simples separado, mas pode ser também o simples separado, pode realizar também o festonado, né? Que é o Reverdun, como pode utilizar Donat e outros pontos, né? O horizontal não é interessante, né? E alguns pontos que são invaginantes, né? Ou evaginantes não são legais, porque a gente não coloca uma posição tecidual ali para uma cicatrização por primeira intenção, por contato rápido. Então é muito importante que na nossa sutura tenha contato direto entre as regiões ali da musculatura abdominal que nós queremos que cicatriza. Então, vamos falar principalmente do Sultan, que a gente faz uma sutura rápida e muito segura. Então, nós utilizamos preferencialmente fio absorvível sintético de calibre 0 a 2 zeros, variando do animal. Então, animal maior podemos utilizar 0 ou até mais grosso, né? E animais leves nós podemos utilizar o fio 2 zeros. E também é importante atentar aqui quanto às maneiras de segurar o porta-agulha. Então, sempre, né, para manusear porta-agulha no dedo anelar e polegar e o indicador guiando aqui a nossa passagem do fio. Em animais, quando tem a musculatura muito rígida, nós podemos soltar essa mão para ter um pouco mais de firmeza na passagem desse fio, né? Mas em pequenos animais, geralmente, é possível a gente realizar a passagem, né? Com a empunhadura normal do porta-agulha. E a pinça também. Muito importante aqui atentar aonde que essa pessoa, né, onde essa mão está segurando essa pinça. Muitas pessoas seguram muito caudal aqui na pinça e não tem a pegada suficiente. Se a gente aperta aqui, né, essa alavanca que dá até a ponta da pinça acaba que vem a escorregar muito o tecido. Então, quanto mais próximo da ponta da pinça for manuseada, mais força a gente tem, né, na ponta da pinça, sem fazer força nas mãos, que é muito importante. A gente ficar fadigando ali a mão, nós vamos perder tempo ali, vai perder agilidade na nossa sutura. Então, musculatura, incluindo o peritônio, principalmente padrão Sultan, né, ou X, e absorvível sintético. O subcutâneo, nós fazemos o padrão Cushing, com fio absorvível, preferencialmente sintético também, de calibre 2 zeros a 3 zeros. E para que a gente faz o subcutâneo? Para ter uma posição adequada e principalmente reduzir o espaço morto para evitar a formação de seroma. Evitando isso, né, esse espaço morto, esse corpo não interpreta aquilo como espaço morto, não produz esse líquido inflamatório, que a gente chama de seroma, e diminui a tensão na nossa linha de sutura. Muito importante aqui na musculatura, vamos voltar aqui. Os fios absorvíveis naturais, o catigu e catigu cromado, a força têncil deles, ele é degradado muito rápido. Então, o risco de deiscência dessa sutura é muito grande quando feito, né, em musculatura, com catigu e catigu cromado. Então, por exemplo, não temos um fio absorvível sintético que tem uma degradação, né, tem um tempo, né, uma viabilidade de força têncil maior, então realiza com fio inabsorvível sintético mesmo, faz a musculatura com nylon, é mais seguro para esse paciente.
Já o subcutâneo pode ser com catigu, sem problema nenhum. As ligaduras também podem ser com catigu, certo? E depois a pele pode ser de padrão variado, pode ser simples, separado, o wolf, se quiser fazer a cerzidura mesmo, o contínuo, é um pouco contraindicado por conta de esse animal não ficar de colar elisabetano e lamber e ter uma deiscência, né? Mas pode ser feito. Então, e principalmente com fio não absorvível, sintético, né? Geralmente o nylon, que é um bom custo-benefício, de calibre 2 zeros a 3 zeros. Quanto menos essa a pele é principalmente por posição. A tensão está na musculatura e o subcutâneo está aproximando tudo. Então, essa pele é mais uma segurança, né? Então, pode ser um calibre um pouco mais fino que vai ter uma reação tecidual menor e uma cicatriz mais discreta aí no futuro. Aqui está a imagem, né, de uma seriografia utilizando um padrão evaginante, que é o Wolf, né, o horizontal. Agora vamos falar um pouco de arqueectomia. O que é muito importante nós temos na cabeça? A anatomia do cão é diferente da anatomia do gato. Então, o que nós temos aqui no cão, né? Nós temos um pênis na região abdominal caudal, né? Então, aqui nós temos a cicatriz umbilical, né? Deve estar por aqui. Então, aqui a gente tem abdominal caudal, tem o pênis, né? Prepúcio, corpo do pênis e os testículos. E já no gato, nós temos o pênis e os testículos na região perineal, aqui. Então, aqui nós temos a cauda, o ânus, né? Os testículos e o pênis aqui. E por que é importante nós sabermos disso? Vai alterar a nossa abordagem cirúrgica. Para falar de arqueectomia, nós temos que ter na cabeça, né, como que é o aparelho reprodutor do macho, né, da anatomia, como já foi descrito anteriormente. Então, nós temos, né, prepúcio, glande, corpo do pênis. Esse aqui, na verdade, acho que é de um carneiro, né, essa é a flexura sigmoide. Mas vamos falar apenas da parte que nós vamos extirpar para realizar a orquiectomia. Então, nós temos a bolsa escrotal, né, o escroto aqui, que é a bolsa escrotal. Temos a túnica vaginal aqui protegendo mais internamente. Temos o testículo, o epidídimo, o ducto deferente, né? E aqui a artéria e veia testicular. O que nós vamos retirar na castração, na orquiectomia? Nós vamos retirar o testículo e epidídimo, né? Vamos realizar a ligadura aqui na artéria e veia testicular e também no ducto deferente. Então, o que a gente tem que ter na cabeça? O cão é diferente do gato, como a gente já conversou, né? Então, no cão, nós realizamos a incisão pré-escrotal. Então, da mesma forma que nós utilizamos o umbigo como ponto de referência na celiotomia, nós utilizamos o escroto como referência na orquiectomia. Então, aqui temos a bolsa escrotal, né? Pré-escrotal, então, é cranial a bolsa escrotal. Por que não realiza-se no cão a incisão escrotal? Por conta de tanto de aposição tecidual para cicatrização, quanto a lesão de vasos aqui tende a ter um grande sembroma no pós-operatório. Então, pode ter uma inflamação um pouco maior e ter uma hemorragia focal ali, ou uma inflamação mesmo para formação de seroma, e aumentar muito essa bolsa escrotal, tendo mais desconforto e um retardo ali na cicatrização. Então, nós realizamos a nossa incisão pré-escrotal. Como que nós realizamos essa incisão? É um pouco diferente, nós não realizamos divulsão desse subcutâneo no cão. Então, nós comprimimos, fazendo uma compressão nesse testículo, de modo a cranializar ele, retirar ele dessa bolsa escrotal, jogar ele para a nossa linha de incisão. Tendo ele ali, nós vamos fixar esse testículo e fazer o acesso cirúrgico bem acima do testículo. O próprio testículo vai esticar essa pele da região pré-escrotal para a gente realizar a nossa incisão cirúrgica, certo? Mas ela será na linha média aqui, né? Então realiza-se a compressão e faz a incisão acima do testículo, na linha média pré-escrotal. Incisando a pele, nós vamos ver logo, né, o tecido subcutâneo já, e a túnica vaginal.
Essa túnica vaginal, nós vamos incisar também, de modo a expor o testículo, né? A gente vai ter o parênquima testicular protegido ali, né? Então, vai ter a exposição desse testículo logo abaixo da túnica vaginal. Esse testículo, ele ficará exteriorizado, né? Fixo. Então, nós vamos fazer uma tração leve desse testículo e vamos localizar, né? Tanto a parte vascular ali do testículo, depois vai ter fotos que vai exemplificar melhor isso, e vamos ver ali o epidídimo fixo, né? Ele vai sair daqui, o epidídimo é aderido ao testículo, o ligamento da cauda do epidídimo vai estar aderido no testículo ali com a túnica também. Então, nós vamos realizar a ruptura desse ligamento da cauda do epidídimo. O epidídimo vai ficar vai ser retirado do animal, certo? Fez a ruptura digital desse ligamento da cauda do epidídimo, nós vamos conseguir observar, né, o ducto deferente, a artéria e veia testiculares ali, né, junto com o nervo e tudo mais, mas principalmente essas três estruturas. Vamos realizar a técnica das três pinças da mesma forma. Então, pinça proximal, né, opa, pinça proximal mais próximo do paciente, pinça média entre as duas e pinça distal mais próximo do tecido, do testículo a ser retirado. Então, realiza-se a ligadura abaixo da pinça proximal, a sobreligadura. Então, o paciente está aqui, ligadura abaixo da proximal, sobreligadura entre a pinça proximal e a média. No momento de serrar esse nó, nós retiramos a pinça proximal, né? E a secção, a nossa incisão vai ser entre a pinça média e a pinça distal. Retira o testículo com a pinça distal, realiza-se, né, a conferência da hemostasia da mesma forma aqui, antes de retirar, antes de soltar esse funículo espermático ali, tá tudo ok? Pode soltar para a cavidade, certo? E da mesma forma, nós utilizamos a mesma incisão de pele, vamos fazer uma pressão no testículo contralateral de modo a levar ele até a nossa incisão de pele ali pré-escrotal, e ele vai estar envolto ainda na túnica vaginal. Vamos incisar a túnica vaginal de modo a expor esse testículo, né? Expôs o testículo, rompe o ligamento da cauda do epidídimo, realiza a técnica das três pinças e devolve. O que a gente faz? Não tem, como nós não incisamos musculatura ali nesse paciente, nós não temos que realizar síntese muscular, apenas a síntese do subcutâneo. Então, nós utilizamos fios absorvíveis de calibre de 2 zeros a 3 zeros, né, em padrão Cushing. O que é importante? A gente tem que realizar essa sutura superficialmente. Nós não podemos aprofundar muito essa sutura. Por quê? Logo ali está passando o músculo retrator do pênis e a uretra. Então, se a gente aprofundar demais a nossa agulha nessa seringa, né, acaba que nós podemos causar uma lesão iatrogênica ali, tanto de retração, né, de uma fimose desse paciente, quanto uma lesão em uretra, né? Podemos fazer ou uma laceração de uretra ou uma ligadura de uretra. Podemos fechar o trato urinário ali inferior desse cão. Então, fez-se a sutura do subcutâneo, nós fazemos também após a síntese de pele em padrão separado, principalmente, ou simples separado, ou Wolff mesmo, o U horizontal, com fio não absorvível sintético de calibre de 2 zeros a 3 zeros, então principalmente nylon, e manter esse animal de colar elisabetano ou roupinha cirúrgica, ou os dois, até a retirada desses pontos de pele. Então aqui, o posicionamento para realizar a nossa orquiectomia. Então você observa que o campo cirúrgico, né, ele coloca aqui, a gente tem o prepúcio do paciente e aqui nós temos o testículo do paciente, né? Então, o cirurgião aqui nessa foto, ele realizou a compressão desse testículo, né, de qualquer um deles, de modo que empurrou ele para a parte pré-escrotal, né? Então aqui a gente tem o prepúcio, né? E aqui a gente tem o escroto, então o testículo está aqui. Realizou a incisão de pele bem na linha média aqui, ó, de modo a expor esse testículo, com ainda envolto pela túnica vaginal. A incisão tem que ser suficiente para retirar o testículo, não precisa fazer uma incisão muito grande.
Então, você vai comprimindo o testículo suavemente, ali, delicadamente. Na hora que foi do tamanho adequado, esse testículo já se exterioriza pela compressão que você está realizando. Após esse acesso aqui, né, faça uma incisão delicadamente, pois essa túnica vaginal é muito fininha. E a gente já observa aqui o testículo, né? E esse testículo aqui, né, foi realizado já aqui, ó, na cauda do epidídimo. Acaba que a gente tem o ligamento da cauda do epidídimo. Então foi rompido aqui. A gente vê que foi solto essa túnica vaginal aqui do testículo. Aqui a gente vê o feixe vascular e o ducto deferente, né? A túnica vaginal fica nesse paciente, realiza-se a técnica das três pinças, então a gente observa as três pinças aqui, ligadura proximal, né, abaixo da pinça proximal, na verdade, sobre a ligadura, acima, entre a pinça proximal e a pinça média, que ele já está retirando a pinça proximal para fechar sobre a ligadura, e, né, a incisão, a secção aqui é entre a pinça distal e a média, ficando apenas com esse coto aqui que foi ligado, né, do funículo espermático, e ele está segurando aqui para conferir a hemostasia. Caso esse animal esteja sangrando muito por essa túnica vaginal, pode-se realizar uma ligadura aqui de modo a fechar essa túnica vaginal. Caso contrário, se essa cirurgia estiver bem limpa, só realiza-se a colocação dela para aqui, né, dentro aqui da região inguinal, escrotal desse paciente, e a síntese do subcutâneo é feita, né, suavemente, sem aprofundar muito, e depois a pele. Então aqui a gente tem também, ó, nesse slide aqui eu peguei ele, tá? Pré-escrotal, foi realizada a incisão, é a incisão da túnica vaginal aqui, o ligamento é separado digitalmente, no caso ele segurou com uma pinça hemostática, geralmente eu seguro com uma gaze, né? Após liberar esse ligamento da cauda do epidídimo, nós temos uma exposição muito melhor ali do testículo, cordão vascular e ducto deferente, para realizar as ligaduras e a secção para retirar o testículo e o epidídimo juntamente, certo? O que é importante? Não fazer uma tração excessiva desse testículo, porque isso aqui pode causar uma hérnia ali, né, do pós-cirúrgica iatrogênica. Então, manipular sempre, essa tração tem que ser bem delicada, não podemos puxar com tudo ali. Já no gato, né, como dito, a anatomia é totalmente diferente. Então, no cão, a incisão é pré-escrotal, e no gato, ela é escrotal. Por quê? Pré-escrotal, cranial aqui, ao escroto nós já temos o pênis. Não temos pênis, né? Bolsa escrotal com os dois testículos, o ânus e a cauda. Então, se a gente realizar pré-escrotal, a gente vai seccionar o pênis. Se a gente fizer retroescrotal, nós vamos seccionar o ânus, né? Então, tem que ser escrotal, não tem outro jeito. Então, como que a gente realiza? Faz também, né? Ou nós fazemos uma incisão central aqui na rafa escrotal, face a tricotomia, antisepsia cirúrgica e tudo mais, né? E como eu acho que eu não falei no caso da celiotomia, mas sempre é realizada a antisepsia cirúrgica. Isso aqui a gente só está falando do transoperatório mesmo, já está tudo preparado. É a mesma coisa aqui, tricotomia, antisepsia e tudo mais. Então, no caso de gatos pequenos, né, que tem o testículo menor, nós fazemos uma incisão na RAF. Mas, desculpa. Para gatos nós fazemos uma na RAF, e para gatos maiores nós realizamos ela paralela à RAF, mas uma para cada testículo. Então, nesse caso aqui, poderia até, ele tem o testículo bem desenvolvido já, mas até que poderia fazer ainda, não é dos maiores, o pelo parece que está valorizando aqui a região. Então, nós fazemos a tricotomia. Para fazer a incisão na RAF, da mesma forma, a gente impulsiona esse testículo para a região a ser incisada, de modo que essa pele fique mais esticada, vai facilitar a nossa incisão retilínea, né? Realizou a incisão de pele, o gato também, da mesma forma, tem túnica vaginal, que vai permanecer no animal. Então, vamos realizar a incisão com bisturi da túnica vaginal, expondo isso ali. Esse tecido a gente vai ver que liberou, mas
ainda vai existir da mesma forma o ligamento da cauda do epidídimo. Vamos fazer a ruptura desse ligamento digitalmente e a gente vai ter o ducto deferente, artéria e veia testicular. Tendo essa região exposta, realizamos a técnica das três pinças, da mesma forma que nos cães, então ligadura e sobreligadura com fio absorvível de calibre 2 zeros em média, e o mesmo com testículo contralateral. Porém, nos gatos, como é pré-escrotal, não realiza-se a síntese de subcutâneo, apenas a síntese de pele, de cutânea. E dependendo do gato, né, em campanhas, nem a síntese de pele realiza-se, né? Apenas se a incisão for minimamente, o testículo não estiver muito desenvolvido, não precisa de sutura. O mais é que esse animal não lamba muito essa região aí para evitar uma infecção cirúrgica, pós-cirúrgica. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, foi feito a tricotomia, né? Pode ser feito também por arrancamento, no caso de gatos, e diferente. O decúbito dos gatos, né? O cão a gente amarra com as patas para trás. No gatinho, geralmente a gente amarra as patas traseiras, né, dos membros pélvicos, cranialmente, de modo que exponha mais o testículo que está ali no períneo. Então, nesse caso aqui, realizou uma incisão para cada testículo, né? Então, paralela aqui a RAF escrotal, foi exteriorizado, fez a ruptura do ligamento da cauda do epidídimo e as ligaduras. Em campanhas de castração, né, acaba que pode ser realizado alguns nós com o próprio funículo espermático ali. Mas em hospital escola, o risco, né, aqui exige um pouco mais de experiência, porque na hora de você escorregar, né, igual essa imagem mostra, na hora de você escorregar isso aqui para serrar esse nó em forma de 8, pode ser que solte a ponta da pinça, isso aqui escorrega para dentro sem ligadura, para dentro do animal sem ser realizada a ligadura, e esse animal vem a ter uma hemorragia. E aí é necessário abrir esse paciente, fazer uma celiotomia para localizar isso e realizar a ligadura para a hemostasia adequada. Então, preconiza-se para cirurgiões não tão experientes realizar a técnica das três pinças. É rápida e muito segura. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, então vocês entram em contato e nós vamos sanando todas. Muito obrigado.